Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assunto que interessa ao Brasil. Hoje são 9 de novembro de 2019, 2 dias depois que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre a prisão em condenação de segunda instância, efetivamente dando ou retornando a preservação da letra constitucional que diz afirmativamente, com toda a ênfase, que ninguém pode ser preso antes, do trânsito em julgado, de passado em julgado, todo o processo. E o recurso extraordinário, o recurso especial fazem parte da tramitação do processo até passado em julgado. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, como disse ontem e antes de ontem, estão de parabéns por ter guardado o preceito constitucional do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Se comportaram como verdadeiro guardião da Constituição Federal. Está lá, pode ler. Quem não for analfabeto, veja como está lá o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Naturalmente, quando eles no passado glosaram o artigo referido, causaram muitas distorções em condenação de segunda instância. Agora terão que soltar. O presidente Lula, que eles colocam na tela como chamariz, efetivamente foi solto. Porque ele foi preso primeiramente, e olha, eu não sou petista e não sou lulista, mas como advogado eu digo que ele foi preso sem provas cabais e ainda foi trancafiado em condenação em segunda instância de uma forma completamente ilegal, ao arrepio da Constituição Federal. Foi um erro jurídico, uma perseguição pessoal, uma engenharia política que terminou por não permitir que ele se candidatasse a presidente da República e colocou ele como ficha suja, que pode prejudicar uma futura candidatura até a vereador, se assim ele quisesse ou propôs. Eu não estou aqui querendo, com minhas palavras, absolver o Lula. Eu estou querendo colocar com as minhas palavras que os processos corram constitucionalmente e juridicamente. Você sabe essa diferença? A nossa Constituição é uma Constituição rígida. Isso quer dizer que não podemos modificá-la com a simples decisão de qualquer juízo que seja, a có ou a de quem. Essa é a realidade que um país democrático deveria observar. Então Lula foi solto ontem, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E o mundo não acabou não, minha gente, está aí. Não houve uma revolução. Aqueles que fazem aquela grita geral, são pessoas odiosas e partidárias. Aqui nessa tribuna política não existe partido político. Eu não sou filiado e qualquer que venha falar aqui
Não permito que seja partidário. Aqui nós lutamos pelo direito e pela justiça e pela Constituição. A Constituição e o direito como instrumento da feitura da justiça, como instrumento de fazer justiça. Instrumentos: a Constituição e o ordenamento jurídico como um todo. Meus amigos e minhas amigas, naturalmente que nós temos pessoas sectárias que já falaram que até que o Lula tem que ter prisão perpétua. Mas antes prove no processo materialmente. A materialidade, traga no processo, forme no processo a culpa do Lula. Tem que ser formada. Ninguém pode olhar para o sol da manhã, pela manhã e dizer hoje é dia de condenar alguém. Tem que obedecer o direito material e o direito adjetivo. Essa é a realidade. O direito processual e o direito material tem que serem observados. Aí, observando e preservando a ampla defesa, o devido processo legal, tá? E olha, outro, para quem não sabe, eu vou dar aqui uma dica. As decisões da justiça não tem que obedecer o clamor das ruas, não. Tem que obedecer os ditames da lei e da Constituição. Você que não sabe ainda dessas nuances, as decisões judiciais podem ser contramajoritárias, contanto que seja a favor da lei e da Constituição Federal. A imbecilidade que corre nas redes sociais, com muitas pessoas frustradas, xingando o Supremo Tribunal Federal, xingando os ministros, xingando qualquer que seja que tenha opinião correta com relação à aplicação da lei. Meus amigos e minhas amigas, faz dó até a gente ver ignorâncias, pessoas, porque tem um ou dois canais da mídia destrutiva, da mídia nociva, que querem que o governo se ajoelhe e reverencie dos pontos de vista deles, inclusive abrindo o cofre, para que eles, como costumeiramente, afanavam os cofres da República. Hoje, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro acabou com isso. Está tentando fazer a distribuição das verbas de comunicação de uma forma mais equinânime. Está tentando ser mais justo. E para ele lá não tem esse negócio de latifúndio midiático, não. Tem que ter critério para essa distribuição de verbas publicitárias. Meus amigos e minhas amigas, tudo é interesse econômico. Essa mídia toda aí falando esse tanto de besteira, essas ancoretas da Globo, paga para mentir, falam impropérios que só Deus na causa. Eles nunca estudaram uma linha da Constituição, de Código de Processo Penal, Código Penal, Código de Processo Civil e Código Civil. Falam asneiras, pensando que estão falando
algo popular, algo que o povo apoia. Eles fazem e desfazem todo dia na mídia nociva, como eu falo aqui todos os dias praticamente. Falam como se estivesse falando em nome do povo. Mas é fake old. Fake old. Mentiras velhas e antigas que eles repetem, para ver se transforma em verdade. E o povo, que eu digo aqui ignorante, porque é mesmo a maioria do povo é analfabeto ou semi-analfabeto, engole muito desses argumentos puéreis que não tem fundamento, vamos dizer, na ciência jurídica, nos códigos, na Constituição. Não existe, falam por falar. Tentam, com ilações, formar uma lógica que foge completamente aos preceitos constitucionais e legais. Meus amigos e minhas amigas, não obstante a soltura de muitas pessoas, muitos criminosos, vamos dizer assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão correta, mesmo porque a prisão e condenação em segunda instância era ilegal mesmo. Então, se colocaram para fora essa gente, é porque elas estavam presas indevidamente. Essa é a realidade. Então não existe e não existirá causa pela soltura delas. A única prisão que eles estavam de olho, era a prisão do Lula. Por fatos notórios. Porque Lula é um páreo duro em uma disputa eleitoral. Eu não sou lulista, não votei. Não sei ainda se vou votar nele, o futuro a Deus pertence. A verdade é que essa tribuna política aqui não é partidária e não fulaniza nada aqui. Aqui nós estamos discutindo só a Constituição, a validade do artigo 5º, inciso 57. Estamos discutindo em tese. Aqui não estamos falando nem de A nem de B. O Supremo Tribunal Federal, ao desautorizar a prisão e condenação de segunda instância, ele não estava ali no processo das 3 ações. Das 3 ações que estavam no Supremo falando sobre o assunto, não tinha a pessoa de ninguém ali nos polos passivos, nos polos passivo e ativo. Essa é a realidade. Então, temos que conviver com o preceito constitucional do trânsito em julgado de todos os processos. Graças a Deus, que fora disso foi uma iniciativa ilegal que prejudicou, trancafiou muita gente, marginal ou não, tem que seguir o direito. O império de uma democracia é a Constituição, é a lei. Nós não podemos aceitar que em nome de qualquer situação se transgrida a Constituição, se glose a Constituição, porque isso efetivamente
é que é ilegal, é que é uma aberração jurídica. Meus amigos e minhas amigas, desculpem aqui a minha emoção, mas é porque eu sei que muita gente ignorante está acusando o Supremo Tribunal Federal, que desta vez não foi casuístico. Dessa vez ele colocou o trem nos trilhos. Retornou a legalidade do trânsito em julgado de todos os processos, como prevê a Constituição e os códigos legais. Meus amigos e minhas amigas, espero em Deus ter outras oportunidades de retornar aqui para falar de assuntos, de temas de interesse do Brasil. Muito obrigado e que Deus nos ajude porque precisamos.